Só uma pequena recapitulação, onde a gente parou na aula passada. Então, eu tinha definido dados x1 vértice e ômega. Uma configuração. A gente tinha definido o que era o vértice x percolar. Bom, antes tinha definido o que era o aglomerado de x no ponto ômega, como sendo o conjunto dos vértices y, tais que x está conectado a y em ômega. Onde está conectado eles estão ligados por um caminho de elos, onde todos os elos estão abertos. Isso é claro? Aí, depois a gente estudava o tamanho desse conjunto, né? Ou seja, eu estava interessado em saber quando que a probabilidade do tamanho desse conjunto é infinita. E isso era o que a gente chamava de percolar. Certo? Aí, tinha definido a função θp como sendo justamente a probabilidade da origem percolar, da origem está conectada a infinitos pontos. Se a gente tem aquela interpretação de fluidos, qual a probabilidade de eu injetar água na origem e essa água molhar uma região infinita do meu grafo. Certo? Então essa era a função θp. Então, proposição que eu já usei na aula passada, mas não mostrei, θp é não decrescente. Isto é, se eu pego P1 menor do que P2, então θ de P1 é menor ou igual que θ de P2. Então observa que aqui a gente tem dois espaços de probabilidade distintos, né? Um com a medida P1, PP1, o outro, o conjunto e a sigma álgebra, o espaço amostral e a sigma álgebra é a mesma, mas a medida muda. Né? Aqui todos os elos estão abertos com probabilidade P1, aqui cada elo está aberto com probabilidade P2. Né? Então, apesar de parecer meio bobo o que eu vou fazer agora, isso em geral é uma ideia altamente sofisticada que aparece em probabilidade, que é a ideia de acoplamento entre dois espaços de probabilidade. Abstratamente, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho dois espaços onde eu não sei comparar as coisas. Então eu vou criar um novo espaço de medida, um novo espaço de probabilidade, bem maior, onde eu vou ter ambos esses espaços, num certo sentido, como casos particulares desse espaço maior. E aí, como eles estão todo mundo lá dentro desse espaço maior, eu vou conseguir comparar essas coisas. Bom, tudo isso que eu falei é meio abstrato, provavelmente vocês não entenderam nada. Em concreto, o que a gente vai fazer? Por um momento, então lembra, esse espaço aqui, o ômega, era eu chegar em cada elo e falar quem é 0, quem é 1. Tá? Sortear um número 0 ou 1 para cada elo. Onde 1 aparece com essa probabilidade, bom, dependendo do caso, e o 0 aparece com probabilidade complementar. Correto? Então a ideia agora é o seguinte, ao invés de em cada elo eu sortear um número 0 ou 1, em cada elo eu vou atribuir a ele um número entre 0 e 1. Ou seja, agora eu vou olhar um novo espaço de probabilidades, ômega til. Então, vou definir agora um novo espaço amostral, que eu vou chamar de ômega til. Lembra, o nosso ômega era 0, 1 elevado ao conjunto de elos. Ou seja, para cada elo, eu dou um número aqui nesse conjunto, 0 ou 1. Agora, meu novo espaço vai ser esse. É o intervalo 0, 1, produto cartesiano, tantas vezes quanto elos eu tenho. Tá claro? Então eu vou estar atribuindo a cada elo um número entre 0 e 1.
sigma álgebra não precisa da gente detalhar ela, mas essencialmente é a menor sigma álgebra que contém todos os conjuntos cilíndricos, onde conjunto cilíndrico eu especificar o valor onde eu especifico o valor infinitos elos, assim como no anterior. E agora eu tenho uma nova medida, que eu vou usar essa letra aqui, esse P diferente, né? E essa medida é o seguinte, eu vou estar supondo que esse número que eu escolho, entre 0 e 1, para cada elo, ele tem sempre uma distribuição uniforme no intervalo 0, 1. Ou seja, nenhum número é mais bonito do que o outro dentro do intervalo 0, 1. Então, se eu quero saber simplesmente qual a probabilidade, eu pego um intervalo alfa, beta, contido no 0, 1. A probabilidade desse número mágico de um determinado elo está dentro do intervalo alfa, beta, então é exatamente a proporção que o comprimento desse intervalo ocupa no comprimento do todo. No caso aqui, beta menos alfa. Tá claro? Todo mundo concorda? Se eu sorteio as probabilidades proporcionais ao tamanho do intervalo, né, eu estou falando que não tem nenhum número ali que é mais bonito do que o outro. Porque se eu pegar, por exemplo, qualquer intervalo de comprimento 1/3 ali dentro, a chance dele estar dentro desse intervalo é sempre 1/3. Não depende de onde que esse intervalo está transladado ali dentro do intervalo 0, 1. Tá claro que medida é essa? E eu vou supor também que os números que eu sorteio para cada um dos elos, são sempre independentes. Correto? Então, nesse novo espaço, agora eu vou definir a noção, então definição dado uma configuração nesse espaço, dados e um elo, dizemos que o elo é P aberto. Então agora não vai existir a noção de elo aberto ou elo fechado. Dados e P, um número entre 0 e 1. Eu digo que o elo é P aberto se o número que eu sorteei para aquele elo é menor ou igual do que P. Então, primeira coisa, observem que a probabilidade de um elo ser P aberto vai valer P. Né? A probabilidade de um elo ser P aberto é a probabilidade desse meu número mágico dentro do intervalo 0, 1 cair dentro do intervalo 0P. Então é a proporção que o comprimento desse intervalo aqui ocupa dentro do intervalo inteiro. Isso é claro? Então observe que a grande vantagem agora de eu aumentar esse meu espaço amostral é que agora com um único sorteio, porque lembra, quando eu tinha aqueles dois espaços onde eu sorteava só 0 ou 1, se eu queria comparar o caso onde está aberto com probabilidade P1 e onde está aberto com probabilidade P2, eu tinha que fazer um sorteio para um espaço, outro sorteio para o outro espaço. Isso é claro? Aqui agora, com um único sorteio, eu consigo fazer um modelo de percolação para qualquer P. Eu sorteio números entre 0 e 1. Se eu quero saber se um elo vai estar aberto com probabilidade P, eu olho simplesmente o conjunto dos elos P abertos. Isso é claro? Primeira observação trivial. Observação. Se P1 é menor ou igual do que P2, então todo elo P1 aberto é P2 aberto. Porque se o elo é P1 aberto, é porque o número que eu sorteei para ele é menor do que P1. Como P1 é menor do que P2, então esse número também é menor do que P2. Então ele é P2 aberto. Isso é claro? Então agora a gente pode fazer a demonstração daquela proposição com praticamente uma linha. De novo. E só a anotação eu vou chamar de
Então, notação. Eu vou chamar de CP de ômega vai ser o conjunto dos vértices V, tais que a origem está conectada até V por caminhos de elos P abertos. Tá claro? Então agora eu tenho que introduzir uma letrinha aqui a mais na notação. Bom, desculpa, aqui é 2 em ômega 2. Claro, gente? Bom, então, quanto que vale o θ de P1? Θ de P1 é a probabilidade lá no modelo de percolação P1 do conjunto dos ômegas, tais que o tamanho do C de ômega é infinito. Isso é claro? Onde aqui cada elo está aberto com probabilidade P. Agora observa que eu posso falar que isso aqui é igual à probabilidade, nesse meu novo modelo, do conjunto dos ômega til, tais que o aglomerado dos caras P1 abertos tem tamanho infinito. Porque, de novo, um elo é P1 aberto com probabilidade P. Todo mundo concorda com essa igualdade? Pela definição do novo espaço que eu fiz? Bom, silêncio, eu suponho que todo mundo está falando. Sim, concordo. Então, ótimo. Aí agora, observem o seguinte. Já está escrito no quadro. Se P1 é menor do que P2, todo elo P1 aberto é P2 aberto. Concordam? Então, vocês concordam que dado qualquer configuração fixa, dado qualquer configuração fixa, qualquer ômega til fixo, o aglomerado dos caras P1 abertos, ele está necessariamente contido no aglomerado dos caras P2 abertos. É mais fácil você ser P2 aberto. Claro? Então, o conjunto das configurações. O conjunto das configurações onde o aglomerado dos P1 abertos é infinito, esse conjunto certamente tem que estar contido no conjunto das configurações onde o aglomerado dos caras P2 abertos é infinito. Porque todo elo P1 aberto é P2 aberto. Correto? Então, se esse conjunto está contido nesse, como a gente aprovou na aula de ontem, a probabilidade desse conjunto aqui tem que ser menor ou igual que a probabilidade desse aqui. Então, isso aqui é menor ou igual que a probabilidade do conjunto das configurações onde o tamanho do aglomerado dos elos P2 aberto é infinito. Bom. Claro? Bom, agora pelo mesmo argumento que eu usei aqui, isso aqui é o P do conjunto das configurações onde eu sorteio só 0 ou 1 e não um número entre 0 e 1, onde o C de ômega tem tamanho infinito. E isso é o nosso amigo θ de P2. Está clara a prova? Então, apesar dela ser simples, essa ideia que está por trás é uma ideia que é bastante usada aí pelos probabilistas, que é a noção de acoplamento, que é criar, então, um acoplamento entre dois espaços de probabilidade, é criar
um terceiro espaço, que num certo sentido você consegue ver esses espaços como fatores desse espaço maior, como casos particulares desse espaço maior. Certo? Que foi o que a gente fez aqui. Observa que esse espaço é muito maior. Aqui a gente está sorteando não 0 ou 1, e sim um número entre 0 e 1. Mas observa que se eu quisesse comparar essas duas coisas, aqui eu tinha que fazer um sorteio, aqui eu tinha que fazer outro sorteio. Nós pegamos um espaço mais complicado, mas agora a gente faz um sorteio só, para todos os elos, e eu consigo olhar todos os modelos de percolação com todos os possíveis parâmetros. Tá claro? Então agora a gente pode provar nosso teorema principal da aula de hoje. Teorema que é provavelmente o primeiro teorema da teoria de percolação, Broadbent e Hammersley, 1957. Então, diz o seguinte, que em LD, a nossa rede hipercúbica D-dimensional, igual a gente tinha definido na aula passada, para D maior do que 2, existe um número mágico, que eu vou chamar de ponto crítico, que depende da dimensão, tal que a função θ de P, ela vale 0 para todo P menor do que o ponto crítico, e ela é estritamente positiva para todo P maior do que o ponto crítico. Então observa que esse D maior ou igual a 2 é necessário, né? A gente viu na aula passada que quando D, o principal não está escrito, existe um ponto crítico, a graça é essa, estritamente entre 0 e 1. Lembra que na aula passada a gente fez o caso unidimensional, nosso ponto crítico ele era 1. Né? Então, a graça desse teorema é justamente falar isso, que está aqui o intervalo 0,1. O intervalo 0,1, como o ponto crítico está estritamente dentro do intervalo, eu tenho uma região que não percola, que é o que a gente chama de fase subcrítica, e eu tenho uma região onde, com probabilidade positiva, a origem percola, que é o que a gente chama de fase supercrítica. Né? Está claro o enunciado? Então, vamos à prova. Eu vou dividir a prova em 2 pedaços. Vamos chamar esses pedaços de lema 1 e lema 2. Lema 1 diz o seguinte, que existe um número especial, vamos chamar de P-til, tal que, para todo P menor do que P-til, θP vale 0. Lema 2, existe um outro número mágico, que eu vou chamar, sei lá, de P-chapéu, tal que, para todo P maior do que o P-chapéu, θP é estritamente positivo. Então, vocês concordam que, se eu mostro o lema 1 e o lema 2, o teorema está provado? Eles estão falando o seguinte. Está aqui o intervalo 0,1. Então, está aqui o que eu chamei de P-til. Então, está falando que existe um número mágico, existe P-til estritamente positivo, essa que é a graça, existe P-chapéu estritamente menor do que 1. Isso é importante. P-til é estritamente positivo, então ele está à direita do 0. E para todo cara menor do que ele, todo mundo aqui nesse intervalo, a probabilidade de percolar é 0. Existe um número estritamente menor do que 1, à esquerda do 1, vamos chamar ele de P-chapéu, tal que para todo P maior do que ele, nessa região aqui, a probabilidade de percolar é estritamente positiva. Então está provado o teorema.
Lembra que a função é monótona. Ou seja, na hora que ela deixar de ser zero, ela deixa de ser zero para sempre. Então, certamente ela vai deixar de ser zero nessa região aqui. Aonde ela deixar de ser zero é o meu ponto crítico. E certamente ele é maior do que o P-til, então ele é maior do que zero, e ele tem que ser menor do que o P-chapéu, então ele é menor do que 1. Tá claro? Inclusive, se a gente consegue estimativas para esses caras, eu tenho uma estimativa para o ponto crítico, porque o ponto crítico tem que estar nesse intervalo, que vai de P-til até P-chapéu. Tá claro, gente? Tudo beleza? Então... No caso, ele é o sub do P-chapéu e o... Não, ele é o índice do P-chapéu e o sub do P-til, né? Observe, eu estou mostrando que existe, o teorema 1 vai falar que existe um P-til com essa propriedade. Né? É claro, se eu consigo levar ele o mais à direita possível, né? Tudo isso, tudo que está à esquerda dele está na fase subcrítica. Tá claro? Não faz muito sentido eu falar em supremo desse cara ou ínfimo desse cara. O que eu posso falar é a definição correta, né? Ou seja, o ponto crítico, ele é o supremo dos P's, tais que θP vale 0. É o supremo disso. Tá claro? Agora, observa que se eu mostro isso, se eu mostro o lema 1 e 2, eu já ganho de cara que PC, certamente ele tem que estar no intervalo entre P-til e P-chapéu. Beleza? Então vamos à demonstração do lema 1. Bom, como eu prometi no resumo que não vou ter vergonha de tentar ensinar as coisas mais elementares possíveis de probabilidade, para eu supor que vocês... Vou supor que vocês não sabem nada. Então, pequena definição aqui. Quem já sabe, paciência. Se eu tenho x, uma variável aleatória, que toma valores na reta, e a variável aleatória ela é discreta, por discreta eu estou querendo dizer que o conjunto imagem da minha variável aleatória é enumerável. É enumerável. Eu defino a esperança de x, ou a média de x, como sendo a média ponderada dos valores que ela assume, onde os respectivos pesos correspondem exatamente às probabilidades dela assumir esse determinado valor. Então, se ela assume uma quantidade enumerável de valores, vamos chamar de x1, x2 e por aí vai, então é a média desses xis vezes a probabilidade da minha variável valer xi. Observa que isso aqui é uma velha notação de probabilista preguiçoso, né? Isso aqui eu estou querendo dizer que é o conjunto dos ômegas no meu espaço amostral, tal que x de ômega é igual a xi. Certo? Está clara essa definição? Muito bem. Então, definido o que é esperança. Demonstração do lema 1. Então eu quero mostrar que pelo menos para algum pedacinho a probabilidade de ter percolação ela é 0. Correto? Observa que a esperança do tamanho do aglomerado, de novo, o tamanho do aglomerado é uma variável aleatória discreta. Ela assume os valores nos números naturais ou o símbolo mais infinito. Correto? Então, o que é a média, o tamanho médio do aglomerado?
soma sobre todos os possíveis tamanhos que ela assume. O n pode ir de 1 até infinito, vezes a probabilidade do aglomerado ter tamanho exatamente n, só que ela assume o valor infinito também. Mais infinito vezes a probabilidade do aglomerado ter tamanho infinito, que é a nossa função θp. Para os que nunca estudaram medida ou probabilidade um pouco mais sofisticado, sob um ponto de vista de medida, talvez vocês vão arrepiar aí na cadeira de vocês, mas essa convenção que a gente aprende lá no cálculo 1, que infinito vezes zero é a forma indeterminada, em probabilidade a gente joga fora. Infinito vezes zero, se o zero é a probabilidade de alguma coisa, infinito vezes zero é zero. Tá? Infinito vezes zero é zero. Então, vocês concordam que, se eu quero mostrar que isso aqui é zero, basta eu mostrar que o tamanho médio do aglomerado é finito. Porque se isso aqui fosse estritamente positivo, algo estritamente positivo vezes infinito ia dar infinito, então o tamanho médio do aglomerado seria infinito. Tá claro? Então vamos só escrever essa observação. Para mostrar que θp é igual a zero, basta verificar que o tamanho médio do aglomerado da origem é finito. Beleza? Então, vamos calcular esse tamanho médio. O que é o tamanho do aglomerado? O tamanho do aglomerado é o número de vértices do aglomerado. Isso é claro? Então, se eu quero olhar se um cara está no aglomerado ou não, eu pego um vértice qualquer e simplesmente olho. Esse vértice está conectado à origem? Quando eu falo conectado, é sempre conectado por caminhos de elos abertos. Se sim, ele está no aglomerado. Se não, ele não está. Isso é claro? Então, eu posso falar que isso é a soma sobre todos os possíveis vértices do meu grafo da função indicadora do evento 0 está conectado a x. Para quem não sabe, função indicadora do evento A é a função que vale 1 se o ponto está em A e vale 0 se o ponto não está em A. Todo mundo concorda com essa expressão para o tamanho do aglomerado? Você simplesmente olha todos os vértices da rede e fala, esse vértice está conectado à origem? Se sim, eu somo um vértice. Se não, eu não somo nada. Na hora que eu faço isso para todos os vértices, eu tenho o tamanho do aglomerado. Isso é claro? Então, a esperança do tamanho do aglomerado vai ser igual à esperança dessa soma. Correto? Bom, é fácil ver da definição que a esperança ela é linear. A esperança da soma de variáveis aleatórias é igual à soma das esperanças. Então eu posso falar que isso é igual à soma sobre todos os vértices, estou chamando de x, sobre todos os vértices da rede da esperança da função indicadora desse evento. 0 está conectado a x. Agora observa que, em geral, função indicadora de qualquer evento é uma variável que só assume dois valores, 1 e 0. Então, o valor médio, se eu tenho rascunho, se eu quero calcular a esperança da função indicadora do evento A, é a média ponderada dos valores que ela assume. Ela só assume dois valores. Assume 1
com probabilidade igual à probabilidade do conjunto A e assume 0 com probabilidade igual à probabilidade do A complementar. Ou seja, a função indicadora de qualquer evento A, o valor médio dela é a probabilidade de A. Correto? Então, eu posso falar que aquilo ali é a soma sobre todos os x em V da probabilidade do evento 0 está conectado a x. Certo? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Então isso é igual a soma sobre todo x em V. E a probabilidade de 0 estar conectado a x, eu vou escrever isso da seguinte maneira. Isso é a probabilidade, o evento 0. O que é 0 estar conectado a x? Existe pelo menos um caminho ligando 0 até x, onde todos esses elos desse caminho estão abertos. Correto? Então eu posso falar que isso é a união. Esse evento é a união sobre todos os gama, caminho que vão de 0 até x, certo? Do evento gama é aberto. Certo? E isso é menor ou igual. Probabilidade da união de qualquer quantidade enumerável de eventos é sempre menor ou igual que a soma das probabilidades. Então eu posso falar que isso é menor ou igual que a soma sobre todos os vértices da soma sobre todos os caminhos que vão de 0 até x da probabilidade do evento gama é aberto. Tá claro até aí, gente? Então agora, olha essa soma dupla aqui. Observa que objeto que a gente está contando. Primeiro, eu estou somando sobre todos os vértices da minha rede. Sobre todos os x. Fixado o x, eu estou somando agora sobre todos os caminhos que vão de 0 até x. Então você concorda que essa soma aqui, na prática eu estou fazendo uma soma sobre todos os possíveis caminhos finitos que saem da origem, sem me interessar aonde que é o ponto final deles? Todo mundo concorda? Essa soma dupla, eu estou somando sobre todos os possíveis caminhos finitos que emanam da origem. Então eu vou reordenar essa soma de outra maneira. Eu vou agrupar esses caminhos em grupos com o mesmo tamanho. Então primeiro eu vou somar com n, indo de 1 até infinito. Depois eu vou somar sobre todos os gamas, caminho que sai de 0 e vai em qualquer lugar, mas eu quero que o caminho seja, caminho que parte de 0 e caminho de tamanho n. Concordo? Se eu somo todos os caminhos que saem da origem que tem tamanho n e depois somo isso para todos os valores de n, eu pego todos os caminhos finitos. Né? E satisfazendo aqueles dois requisitos básicos lá da contagem. Né? Todo mundo que estou contando aqui está sendo contado aqui, e todo mundo que está sendo contado de cada lado é contado do outro lado uma única vez. Todo mundo concorda que essas duas somas duplas contam a mesma coisa? Eu estou fazendo a soma sobre o mesmo conjunto de índices? Então, soma da probabilidade de gama ser aberto. Aqui, tamanho de um caminho é o número de elos, tá? Então não vamos fazer confusão, apesar de vocês terem todo o direito de fazer confusão. Quando eu falei de tamanho do aglomerado, eu estou contando o número de vértices. Tamanho de um caminho, eu estou contando o número de arestas. Tá claro? Pega um caminho gama qualquer de comprimento n. Qual que é a probabilidade desse caminho estar todo aberto? P elevado a n. Certo? Eu fixei esses n elos do caminho, quero que todos eles estejam abertos. Cada um eu pago um preço P, como é tudo independente, P vezes P vezes P vezes P vezes P, N vezes. Todo mundo concorda? Qualquer caminho de tamanho N está aberto com probabilidade P elevado a N, não interessa que caminho seja esse. Basta que ele tenha comprimento N. Isso é claro? Então eu posso escrever essa soma aqui como sendo igual à soma sobre todos. A soma com N no de 1 até infinito, soma
sobre todo caminho que sai da origem de tamanho n, a probabilidade do gama ser aberto é p elevado a n. Agora observa que p elevado a n é uma expressão que não depende do caminho. Então, em relação a essa soma mais interna, esse p elevado a n, eu posso colocar ele aqui. Tá claro? Então, isso aqui não é soma de nada, não é soma de uns, né? Ou seja, essa soma mais interna, eu vou estar somando 1 tantas vezes quanto caminhos partindo da origem de tamanho n eu tenho. Correto? Então, essa soma aqui, ela vai ser igual à soma com n indo de 1 até infinito, vezes p elevado a n, vezes esse número, que eu vou chamar de sigma n. Quero deixar isso aqui. Onde sigma n é exatamente isso. É o número de caminhos de comprimento n partindo da origem. Bom, aqui caminho, apesar de eu não ter falado na aula passada, agradeço a Suzana por ter falado, caminho necessariamente é caminho autoevitante. Né? Isso aqui não é um caminho. Se isso aqui é um vértice comum. Tá claro? Então, a gente tem que descobrir quanto que vale esse número mágico. Vamos fazer algumas tentativas? Sigma de 1. Quanto que vale o sigma de 1? 4 em 2 dimensões. Em d dimensões vale 2d. Todo mundo concorda? Mas como é chato, concordo com você. Vamos fingir que são 2 dimensões só. Sigma 1 vale 4. Então, está aqui minha origem. Eu tenho 4 caminhos de tamanho 1. Sigma 2, ele vai valer, vocês pensarem um pouquinho, 4 vezes 3. O sigma 2, sigma 3, ele vai valer 4 vezes 3 vezes 3. O sigma 4, então pega um caminho. Então, um possível candidato aqui dentro do sigma 3 é esse caminho aqui, né? Faço isso, faço isso, faço isso. Observe que agora o sigma 4 não é 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Porque dependendo do caminho de 3 pedaços que eu tenho, se eu tenho esse caminho, agora eu só tenho 2 opções a tomar. Ou vir para cá, ou vir para cá. Porque se eu vier para cá, ele deixa de ser um caminho autoevitante. Certo? Agora, em compensação, se meu caminho fosse esse todo reto, depois eu continuo tendo 3 opções. Então, não é simplesmente 3 vezes o número anterior. Não vou nem tentar calcular quem é o sigma 4, muito menos ir para o sigma 5. Vocês podem brincar com isso depois na hora do recreio, mas eu já adianto para vocês que não é conhecido uma fórmula explícita, simplesmente em função de n, não tem uma expressão fechada em função de n que conta o número de caminhos autoevitantes partindo de n. Isso é claro? Mas percolação, apesar de combinatórias ser uma ferramenta muito importante em percolação, percolação não é necessariamente combinatória. Uma das coisas bonitas de percolação, pelo menos eu falava essa frase quando eu comecei a estudar isso, pelo menos nesse nível mais elementar, num certo sentido, percolação é uma espécie de arte de como fugir dos problemas combinatórios. Então, eu não consigo contar quem que é sigma n. Mas para o meu propósito de percolação, eu não preciso contar sigma n. Basta eu ter uma boa cota superior para sigma n. Vocês concordam que sigma n é sempre menor ou igual que 4 vezes 3 elevado a n? Menos 1? Aqui certamente eu estou contando coisa que eu não quero.
Mas todo mundo que eu quero contar está sendo contado. É uma cota superior. Isso é claro? Em geral, em D dimensões, o primeiro elo eu tenho 2D opções para ele. Para os subsequentes eu tenho 2D menos 1 elevado a n menos 1. Todo mundo concorda com essa estimativa? Então vamos voltar para a nossa conta. Então isso aqui certamente é menor ou igual que a soma com n indo de 1 até infinito de p elevado a n vezes 2d vezes 2d menos 1 elevado a n menos 1. Vou só deixar essa série de uma forma um pouquinho mais bonita. Eu posso falar que isso é 2dp vezes a soma com n indo de 1 até infinito de p vezes 2d menos 1 elevado a n menos 1. Todo mundo concorda? O que eu quero mostrar mesmo? Que essa série converge, né? Converge ou não converge? Depende do valor de P. Bom, mas essa é a série mais fácil de todas. Essa é a série geométrica de razão P vezes 2D menos 1. Ela converge se somente se a razão for estritamente menor do que 1. Tá claro? Então eu posso falar que isso aqui converge se P vezes 2D menos 1 for estritamente menor do que 1. Ou seja, se o P for menor do que 1 sobre 2D menos 1. Está aqui o nosso P-til. P-til ou P-chapéu que eu chamei? P-til. E provado o teorema. Está clara a prova, gente? Ou seja, o que eu mostrei? Eu mostrei, está aqui o intervalo 0,1. Está aqui esse número, 1 sobre 2D menos 1. Então eu mostrei que se P for menor do que esse número, em toda essa região aqui, θ de P é 0. Ou seja, corolário, imediato, que eu acabei de mostrar é que o ponto crítico, em D dimensões, ele é maior ou igual que 1 sobre 2D menos 1. Beleza? Esse relógio está certo? Acabou? Não, você começou atrasado. Tem mais 12 minutos, 13 minutos. Tá. 20. Tá, então começa a prova do lema 2, se não der tempo, a gente continua na próxima aula. O lema 2, agora de fato vai parecer uma ideia bastante bonita. Então, a primeira coisa, demonstração do lema 2. Primeira coisa, vocês concordam comigo que basta mostrar o lema 2 em duas dimensões? De novo, o que eu estou querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar que tem uma certa região, tem um certo número, tal que se o parâmetro for maior do que ele, eu percolo. Se eu mostro que eu percolo no plano, no espaço bidimensional, certamente eu estou percolando no espaço, porque o plano é um subconjunto do espaço. Isso é claro? Quanto menor a dimensão, mais difícil de percolar. Lembra que em dimensão 1, eu não percolo nunca, a não ser que o P seja 1. Todo mundo concorda com isso? Se eu quero mostrar que existe percolação no espaço D-dimensional, se eu mostro que tem percolação em duas dimensões,
eu tenho percolação em todas as dimensões maior do que 2. Claro? Então, basta mostrar em D igual a 2. E agora eu vou usar um argumento que é totalmente bidimensional. Aqui, vou usar fortemente o fato de ser duas dimensões. Primeiro, eu vou definir dado Z2, vamos definir que eu vou chamar de rede dual, Z2 estrela, como sendo Z2 transladado pelo ponto meio-meio. Então, bom, quem está lá atrás talvez não vai enxergar direito. Imagina que aqui eu tenho meu Z2, está aqui a origem. Então, meu Z2 são essas linhas cheias. Transladar essa rede de meio-meio é essa rede que eu não sei se vocês conseguem enxergar direito, eu desenhei em tracejado. Tá claro? Então, esse aqui é a origem da outra rede, que nessa escala aqui é o ponto meio-meio. Vamos chamar de origem O estrela. Tá claro? Essa é a rede dual. Primeira observação. Vocês concordam que se eu pegar qualquer elo da rede original, ele é cortado por um único elo da rede dual? Pega esse elo aqui. O único elo que corta ele é esse. Então, considera essa objeção, que manda elos da rede original em elos da rede dual. Então, se eu tenho um processo de percolação na rede original, isso vai me induzir um processo de percolação na rede dual da seguinte maneira. Se um elo está aberto na rede original, eu vou definir o elo que corta ele na rede dual como aberto também. Tá claro? Então, se eu tenho um modelo de percolação na rede original, isso me induz um modelo de percolação na rede dual. Tá claro? Então, dadas as configurações de cada elo na rede original, definimos o modelo de percolação induzido. Na rede dual, declarando cada elo da rede dual como aberto se e somente se seu elo correspondente na rede original está aberto. Agora, olha que coisa linda. Imagina que o aglomerado de origem é finito. De novo, eu quero mostrar que o aglomerado de origem é infinito. Tá claro? Quero mostrar que ele é infinito com probabilidade positiva. Mostrar que ele é infinito com probabilidade positiva é a mesma coisa de eu mostrar que ele é finito com probabilidade estritamente menor do que 1. Claro? Que ou ele é finito ou ele é infinito. A soma dessas probabilidades tem que dar 1. Então, se ele é finito, infinito com probabilidade estritamente maior do que 1, ele tem que ser finito com probabilidade estritamente menor do que 1. Claro? Suponha que o aglomerado de origem seja finito. Então está aqui o aglomerado de origem.
Imagina que o aglomerado da origem é esse pedaço aqui. Então, bom, se esse é o aglomerado da origem, se esse cara aqui não está no aglomerado da origem, é porque ele está fechado, concordam? Então, se esse cara aqui está fechado, o que corresponde a ele na rede dual também está fechado. Certo? Bom, se o aglomerado ele não continua por aqui, é porque esse cara também está fechado. Se esse cara está fechado, o que é dual a ele também está fechado. Esse cara aqui tem que estar fechado. Então, na rede dual, esse aqui está fechado. Esse aqui também tem que estar fechado. Então, na rede dual, esse aqui está fechado. Esse aqui está fechado. Na rede dual, esse aqui está fechado. Bom, vocês já devem ter percebido, então, que na rede dual, todos esses caras aqui estão fechados. Correto? Ou seja, se o aglomerado da origem ele é finito, então, necessariamente, existe um circuito, como a Suzana definiu. Circuito é um caminho que é autoevitante, exceto o primeiro e o último vértice. Ele começa onde ele termina. Existe um circuito de elos fechados na rede dual, envolvendo o aglomerado. Certo? Isso é altamente intuitivo da gente acreditar, mas a rigor carece de uma prova. A prova disso é das provas mais chatas que eu já vi em matemática. É o equivalente a uma versão discreta do teorema da curva de Jordan. O único lugar onde isso está escrito é naquele livro do Kesten que eu citei na aula passada e que é extremamente árido de ler. Mas é fácil da gente acreditar. Concordam com esse fato? Certo? Então, rapidinho, que aí eu termino a prova agora. Então, eu quero calcular a probabilidade do aglomerado da origem ser finito. O evento aglomerado da origem ser finito equivale ao evento finito. Então, isso é equivalente a calcular a probabilidade do evento. Existe circuito de elos fechados na rede dual em torno da origem. Isso é claro? Então, aquilo ali é igual à probabilidade da união sobre todos os gamas, circuitos em torno de 0 na rede dual da probabilidade do evento gama é fechado. Correto? Aí aqui, de novo, eu vou falar que a probabilidade dessa união é menor ou igual que a soma das probabilidades. E a soma sobre todos os caminhos, eu já vou escrever da seguinte maneira. É a soma sobre todos os possíveis tamanhos de caminhos, de circuitos em torno da rede dual. Soma sobre todos os gamas, circuitos, tal que o tamanho de gama seja n, da probabilidade do gama ser fechado. Correto? Então, isso é menor ou igual, que eu vou um pouquinho mais rápido, que é igual ao passo anterior. Soma de 1 até n, então a probabilidade de um caminho ser fechado é a probabilidade de todos os elos serem fechados, que é 1 menos p elevado a n. E isso não depende do caminho. Então é 1 menos p elevado a n, vezes, vamos chamar de gama de n, onde gama de n é exatamente o número de caminhos em torno da origem,
De novo, é um problema combinatório que não tem expressão fechada em função de n para a gente determinar quanto que vale gama de n. Mas a gente pode ter boas cotas superiores para ele. Bom, se o caminho é em torno da origem, né, certamente ele corta aqui o eixo das ordenadas em algum ponto. Tá claro? E certamente ele corta no máximo até a altura n. Né? Então, se eu pego em que ponto eu tenho meu elo horizontal mais alto, eu tenho no máximo n opções. Então, eu posso falar que gama de n é menor do que n vezes, na hora que eu escolhi meu primeiro elo, eu tenho n opções para ele, para os elos subsequentes eu tenho sempre 3 opções. Agora vocês vão falar, peraí, mas você não tem garantia nenhuma disso ser circuito. Eu falei, não tem problema, eu estou contando coisa a mais. Todos os circuitos estão sendo contados. É uma estimativa grosseira, mas por cima. Do jeito que eu quero. Então, vocês concordam que esse gama de n, ele é sempre menor do que n vezes 3 elevado a n menos 1. Vou só escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é igual a 1 menos p vezes a soma em n de 3 vezes 1 menos p elevado a n menos 1. Tem um n aqui. Essa série converge ou não converge? Não é uma série geométrica. Mas é a derivada de uma série geométrica. Todo mundo concorda? Só por um momento, imagina que esse número entre colchetas, 3 vezes 1 menos p, chama ele de R. Né? Isso aqui é uma derivada de uma série geométrica com respeito a R. Né? E a gente sabe lá que toda série de potências converge uniformemente. Então, se ela converge uniformemente, eu posso passar a derivada para dentro do sinal de soma, eu posso tirar, igual é o caso aqui. Eu nem preciso fazer essa conta, mas todo mundo concorda que para essa série convergir, basta a razão ser menor do que 1? Então eu sei que essa série converge se a razão for menor do que 1. Ou seja, 3 vezes 1 menos p tem que ser menor do que 1. Isso quer dizer que o p tem que ser maior do que 2/3. Observa que isso garante que a série converge. Né? Exercício, processo, fácil de ver, exercício de cálculo 2, qualquer um que fez curso de séries lá no cálculo faz isso. Calcular, quando ela converge, a gente pode calcular exatamente para que função que ela converge. Isso vai convergir para uma função que depende de p. Né? Eu nem preciso saber que função é essa que depende de p. Mas o fato é, vocês concordam que esse limite vai ser uma função contínua em p? Pelo menos no intervalo de 2/3 até 1? Certo? Quando p vale 1, essa série vai para onde? Hein? Quando p é 1, isso é 0. Então, se isso é uma função contínua em t, nessa região próxima de 1, né? E quando p vale 1, a série vale 0, então, usando um argumento de continuidade, eu posso falar que para algum p suficientemente próximo de 1, essa série ela está longe do 1. Ela fica estritamente menor do que 1 alguma hora. Isso é claro? Então, como vocês já devem estar com fome, eu nem vou escrever isso. Mas é isso. Então, se isso aqui converge, não garante que converge para um número menor do que 1. Mas aí eu tomo P um pouco maior do que isso ainda, como ela é contínua em 1, e no 1 ela vale 0, então para P próximo de 1, isso aqui é estritamente menor do que 1. Provando o lema 2. Claro? Dúvidas? Porque se a série...
Porque, a princípio, apesar disso ser verdade, falar que a série diverge não quer dizer que o tamanho... Que o... A outra série pode divergir. Porque você tem uma série e o infinito vezes θp. Isso aqui pode ser zero e isso aqui pode divergir. Isso. Exatamente. Apesar de que isso que ele falou é falso, mas é um teorema super sofisticado, que diz que sempre que o θp é zero, aquela série converge. Que aquela série poderia divergir. Mas isso é falso. Porque quando o θp é zero, a probabilidade do aglomerado ter um tamanho maior do que n, isso decai exponencialmente em n. Mas isso é um fato altamente sofisticado. Então a série converge. Mas a rigor poderia divergir. Só um segundo, essa ideia aqui, desse negócio de usar a rede dual, que se a coisa é finita, tem circuitos fechados na rede dual, isso é o que é conhecido como argumento de Peirce. E que é um negócio bem mais antigo do que percolação. Esse argumento apareceu originalmente estudando um primo muito próximo da percolação, que é o modelo de Ising. Mais perguntas? Então, obrigado pela atenção de vocês.